Fala, assessor Outlier. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Assessor Outlier. E hoje a gente vai estar falando de um tema que é bem polêmico, muita gente fica super ansiosa, eu também fiquei lá atrás, que é o tema da Ancord. Então a gente vai ter um debate hoje, a gente vai falar também de um passo a passo, que é o passo a passo que tu vai precisar para virar um assessor, uma assessora de investimentos no futuro. Então a gente sempre antes de entrar na carreira, né, entrar na profissão, a gente precisa passar nessa prova, tirar essa certificação. Se chama certificação da Ancord. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo chamado Como passar na prova da Ancord, 3 dicas valiosas. E na verdade vai ter dica bônus que eu vou estar falando lá no final do vídeo. Então vamos lá. No benefício do programa aqui do canal, tu vai estar tendo como benefício, então, aprender a captar clientes, saber um pouco mais sobre a profissão, a gente vai falar de mentalidade, a gente vai falar de relacionamento, alocação, tudo que tu precisa para ter uma carreira de sucesso como assessor de investimentos. Então, ativa as notificações, ativa o sininho, faz a inscrição no canal também. Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso para ti. E passando para dar mais um aviso, a gente também tem o lançamento da nossa comunidade, é a maior comunidade para assessores e assessoras de investimentos do Brasil. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar um link para tu fazer um período de teste, um período de avaliação com um link de convidado. Então tu vai poder entrar em alguns espaços da comunidade, não todos, mas tu já vai poder assistir algumas aulas que eu dou nos primeiros passos em que eu falo sobre o mercado, falo dos 10 principais erros que um assessor não pode cometer na carreira e dou várias outras dicas valiosas. Então entra lá, porque além disso vai ter também dica de leitura, de filmes e séries. Eu estou pensando em bolar um espaço para quem quer estudar para a prova da Ancord com simulados, chat de discussão, para tu ter um grupo com alguns colegas ali e poder discutindo junto também. Então, sobre essa ideia, eu ainda estou pensando nela. Comenta aqui embaixo para falar o que tu acha dessa ideia e de repente até dentro lá da comunidade, comenta lá para a gente fomentar essa ideia e botar ela para frente, tá? Então, antes da gente começar o vídeo, eu vou me apresentar. Eu sou o Jonas, eu fui assessor de investimentos por 2 anos, captei uma carteira de 120 milhões do zero, sem networking, tudo pela internet, sem reuniões presenciais cansativas, sem berço de ouro também, e depois eu fui líder por mais 2 anos. Eu comecei com um time de 5 pessoas, que eu fazia reunião junto, fazia monitoria de ligação, fazia bastante feedback, a gente cresceu bastante, foi o melhor período de liderança que eu tive na minha carreira. E depois eu tive um time de 25 pessoas, daí eu fazia mais um trabalho de gestão, entrevistava, tinha que desligar, pensar no crescimento do assessor também. Foi bem bacana. Nesse meio tempo eu fui convidado para ser sócio do escritório no programa de partnerships, então eu recebi dividendos, tinha uma participação do escritório também, foi bem bacana, tá? Então, isso que é o legal do nosso mercado, a gente pode virar sócio do escritório. Eu acho que poucas empresas têm esse benefício. E falando um pouco mais desse benefício da sociedade, tu passa a receber todo o teu salário, tua comissão líquida de imposto, porque tu é sócio do escritório. Então tu vai receber um dividendo, assim como tu recebe dividendos de ações, tu passa a receber dividendos do escritório também. Beleza? Vamos para o que interessa então? Agora eu vou mudar minha tela para compartilhar e falar um pouco mais das peculiaridades da prova, beleza? Let's go! Agora vamos falar um pouco mais sobre as peculiaridades da prova. Eu já estou compartilhando a minha tela aqui, só vou reduzir a minha tela para poder acompanhar o meu roteiro que eu preparei para gravar esse vídeo. Então eu separei um tópico que é entenda a prova da Ancord. Nessa prova, então, a gente vai ter 4 cuidados essenciais. O primeiro deles é fazer a inscrição no site da Ancord. Então, a primeira coisa que tu precisa fazer é abrir o Google, pode digitar Ancord FGV e vem nesse primeiro link que vai aparecer. Aqui, ó. Então, é nesse site que tu vai fazer a tua certificação. E eu notei que recentemente eles lançaram outra certificação, que é a PQO B3. Não é essa, tá? É a primeira aqui de cima, ó. É a certificação Assessor de Investimentos. Então, a certificação de Assessor de Investimentos é voltada para aqueles que
visam a obtenção do credenciamento junto à Ancord, credenciadora autorizada pela CVM para o exercício profissional da atividade. Falando um pouco mais sobre esses temas, essas palavras que parecem ser um pouco difíceis. A Ancord é quem faz a prova, né? Quem vai lá e avalia se tu tem o conhecimento, tem a base para ser um assessor de investimentos. E a CVM é quem regulariza o mercado, é o órgão que vai estar fiscalizando todo o mercado, tá? Então é a CVM que aplica multa, por exemplo. Bastante distância aí desse pessoal, né? Por favor. Não vão tomar multa. E vamos lá, outra peculiaridade. Pode ser presencial, assim como online. E tu opta isso na tua inscrição, mas um cuidado aqui, tá? Uma vez que tu escolheu para fazer o presencial, tu não pode mudar para online depois, ou vice-versa. Então, cuida bastante, tu tem que estar bem assertivo nessa tua decisão, porque se tu quiser trocar lá na frente, tu não pode. Por exemplo, eu fiz o presencial, mas rodei, agora quero tentar o online. Não dá, tá? Pelo que eu entendi, não é possível. E falando sobre a prova presencial, ela está disponível em todos os estados do Brasil. Eu me certifiquei, eu fui atrás de todos os estados. Aqui no Rio Grande do Sul vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Roraima, Amazonas. Todos os estados têm pelo menos uma sede para tu estar fazendo a prova da Ancord presencialmente. Então não tem desculpa, é possível sim fazer essa prova, tá? Na maneira presencial. E falando um pouquinho da versão online, parece que, tá? A minha prova não foi online, a minha foi presencial. Mas o que eu ouvi do pessoal é que na prova online, tu tem que estar num ambiente sem nenhuma pessoa na volta. Tu também tem que mostrar com a tua câmera um pouco mais do ambiente para eles certificarem que tu não vai estar colando, que tu tá sozinho dentro do ambiente físico para fazer a tua prova online sozinho também. Então eles são bem cri-cris e eles estão certos, né? Se for parar para pensar, porque não pode ter, enfim, pessoas influenciando na tua prova, né? E a quarta peculiaridade é a taxa de inscrição. É uma taxa bem salgada de R$ 460. Eu, inclusive, eu fiz a minha prova e rodei, já vou explicar por que eu reprovei na primeira vez. Daí a gente fica com aquele gostinho, né? Aquela raiva, porque eu tive que pagar 2 vezes essa taxa. E daí minha namorada já falou para mim, Jonas, olha só, agora tem que pagar de novo essa taxa. Será que tá fazendo o correto? Tá migrando de carreira e, enfim, tu vai ter que pagar de novo mais uma taxa. Olha só, que injustiça, né? Mas vale a pena. Mas, claro, estuda ao máximo, faz bastante simulado para passar de primeira, né? E agora que a gente já falou um pouco mais sobre a prova, sobre as peculiaridades dela, eu vou falar sobre o passo a passo que eles inclusive disponibilizam aqui dentro do site da Ancord. Então, o primeiro passo é fazer a inscrição dentro desse site mesmo, acessar o menu inscrições que fica aqui, ó, tô mostrando aqui para ti, ler os documentos, eles vão falar alguns sobre aqueles termos mais técnicos, documentos de política de privacidade, por aí vai, né? E preencher os campos solicitados. Beleza. A Ancord aprova a inscrição. Esse é o segundo passo. Então ela vai avaliar se a inscrição é realizada e ao aprová-la, né, vai estar recebendo um e-mail com os dados de acesso ao sistema. Então tu fez a inscrição, pagou o boleto de R$ 460, tu vai estar recebendo da própria Ancord um e-mail com os dados de acesso ao sistema deles, tá? Daí dentro desse sistema, passo 3, a FGV vai liberar o agendamento para fazer, né, a tua prova. Quarto passo, estudar a apostila. Então a gente vai estar estudando a apostila para poder fazer a prova lá na frente. E o quinto passo, realizar o agendamento. Aqui, ó, gente, eu queria enfatizar que muitas vezes não tem disponibilidade para fazer a prova na semana que tu quer. Então, já corre para pagar o boleto rápido, de vez, não fica postergando esse prazo, porque o agendamento pode ser complicado em algumas cidades, algumas capitais que tem muita procura. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, na vez que eu fiz a prova da Ancord, eu me lembro direitinho que eu tive que esperar praticamente um mês para poder fazer a prova.
Então eu tinha que ficar pelo menos mais um mês como SDR qualificando lead para os outros assessores. E eu não queria isso, eu queria logo virar assessor rápido. Provavelmente tu também quer, tu quer logo virar assessor, captar cliente, fazer dinheiro. Tu não quer ficar mais um tempo esperando liberar uma vaga ali pela FGV para estar podendo fazer a prova, né? Então, corre, paga logo, pega esse teu acesso que a Ancord vai te liberar e faz o agendamento rápido, tá? Beleza. Ao receber o agendamento, no sexto passo, a FGV vai confirmar o teu agendamento 7 dias antes da data escolhida. Sétimo passo, candidato realiza a prova, agora os nervos vão à flor da pele, é a hora do vamos ver. Então, o candidato deve comparecer no local escolhido com 30 minutos de antecedência, não precisa, tá? É um tempo aí que eles pedem, mas pode aparecer lá um pouquinho perto do horário, não tem problema. Importante, tem que levar um documento oficial com foto e também levar a caneta não precisa, tá? Mas leva para ter uma segurança a mais. Pelo menos a minha prova foi toda feita pelo computador. Então tu vai sentar numa mesinha com o computador, eles vão abrir o sistema deles e aí tu vai estar as questões vão aparecer ali, tu vai marcar pelo computador mesmo, tá? Pelo menos para mim foi assim. Mas certifica se na tua região vai ser pelo computador ou vai ser com papel e caneta. Eu acho que vai ser com computador também. Depois, a FGV libera o resultado. Então, o resultado sai por e-mail. Então, tu vai receber um e-mail deles com o teu resultado. Eles têm o prazo de até 5 dias úteis para te enviar esse resultado. Candidato visualiza o resultado. Isso aqui é óbvio, né? No nono passo. E o décimo passo um dos mais esperados, digamos assim, em caso de aprovação, o candidato poderá divulgar o seu certificado. Então, tu pode pegar o certificado, levar lá para o escritório, falar, ó, agora eu sou ancorado, agora eu posso virar assessor. Pega o teu certificado e coloca no LinkedIn também, coloca ali no Instagram, divulga que agora tu é oficialmente um assessor ou uma assessora de investimentos. Beleza? Esse é o passo a passo. E vamos para o próximo tópico. Agora, como começar nos estudos? O que eu separei aqui foram 3 passos, né? O primeiro deles é estudar toda a teoria disponível em algum curso da internet. A gente vai ter o pessoal da Top Invest, do Lucas Silva, da Melver agora também. A gente tem várias empresas já oferecendo esse tipo de curso de treinamento. Alguns são melhores na didática, outros são melhores em gráficos, outros são melhores em simulados e por aí vai. Segundo passo, e para mim o mais importante, o que mais me ajudou aqui foi fazer todos os simulados. Então, de alguma forma eu encontrei praticamente 10 simulados na minha segunda tentativa de prova, né? Na primeira não, na segunda, e isso me ajudou muito. Então, eu fiz todos os simulados 3 vezes. Na terceira vez eu já estava tão bom naquilo, eu olhava a questão e já sabia de cor qual que era a resposta. Eu nem lia toda a questão, praticamente eu só ia lá e marcava. E para mim, tá, aconteceu das 80 questões, a prova tem 80 questões, tá? Pelo menos umas 40 serem iguais às do simulado. Então o simulado me ajudou muito. Por isso que eu tô com essa ideia de criar um espaço lá na minha comunidade para colocar os simulados, colocar um chat para a galera ir conversando e fazendo o estudo todo junto ali. E o terceiro passo é entrar em um grupo de estudo para tirar dúvidas e fazer mutirão para aprovação. Isso que é legal. A gente fez isso também. Eu tinha muita dificuldade em derivativos, por exemplo, que é um assunto um pouco mais complexo. Tu vai falar sobre opções, call de compra, call de venda, hedge, proteção, especulação. Para mim era muito complexo naquela época, eu não entendia nada. Daí o que a gente fez foi fazer um grupo para estudar somente derivativos. Então a gente se encontrava num sábado ou de noite, depois do trabalho ou depois do almoço, para fazer ali uma meia hora, uma hora de estudo. E isso ajudou bastante a entender aquelas questões mais complexas, que às vezes são conceituais e que a gente ainda não entende muito bem. Beleza? Mas aqui, ó, essa segunda dica, ela é muito boa mesmo. Bom, vamos para a terceira então. Para a terceira dica, na verdade, a gente já vai para a quarta, quinta, sexta aí, vamos para bastante dica, né? Era para ser 3, mas eu acabei me empolgando e tô dando essa entrega, esse bônus aí no vídeo.
Bom, e o que você não pode ter para fazer a prova da Ancor, de tirar a certificação, né? Tu não pode ter antecedentes criminais e deve se encontrar no pleno exercício dos direitos civis. Também precisa ter concluído o ensino médio, não precisa ter a graduação, tá? É só o ensino médio mesmo. E precisa conhecer o regulamento que eles colocam lá no segundo ou terceiro passo, que a gente acabou de falar. E como é a prova? Então a prova vai ter 80 questões de múltipla escolha, ou seja, vai ter ali 4, 5 opções, tu escolhe a que está correta. E dessas 80 questões, tu precisa acertar pelo menos 70%, ou seja, 0,7 vezes 80, vamos ver quanto que dá. Então tu precisa acertar 56 questões no total da prova. Porém, muito cuidado com módulos, ó, módulos com mínimo de acertos. Então a gente vai ter módulos com mínimo de acertos nessa prova que a gente precisa acertar, por exemplo, em um módulo de 4 questões chamado lavagem de dinheiro, a gente vai precisar acertar no mínimo 2 questões para ser aprovado na prova. Eu posso ter acertado 75 questões da prova, ou seja, muito mais que 70% do total da prova. Mas se eu acertei só uma questão no módulo de lavagem de dinheiro, ferrou, já era, eu sou reprovado na prova. Então, muito cuidado, porque eu reprovei assim. Até comentei aqui, ó, passei de primeira? Não. O módulo de lavagem de dinheiro fez com que eu reprovasse. E se eu reprovar na prova? Aqui vai uma dica muito valiosa, um erro que eu cometi lá atrás. Eu pedi análise da questão, eu pedi recurso. E com isso, eles perderam o meu recurso, deu uma baita de uma confusão, não achavam mais o meu login. Daí eu fiquei pelo menos 1 mês e meio pendurado nessa questão da perda de recurso. Então, o que acontece? Se tu reprovar na prova, tu vai receber o resultado em até 5 dias úteis, como eu já falei ali em cima, mas tu pode já pagar o boleto e fazer a prova de novo. Então, tu marca rapidamente e faz ela rapidamente de novo. Isso é o recomendado. Então, por isso, eu recomendo tu não pedir um recurso. Vai ser muito difícil deles terem errado a questão. Muita gente faz a prova todos os dias. A probabilidade de eles terem um erro e tu ganhar no teu recurso é muito baixa, tá? É muito baixa mesmo. É mais fácil tu tá enganado ali, tá com um nível de estresse alto no corpo e se enganar, pedir o recurso e demorar mais ainda o teu processo para fazer uma segunda prova, ter uma segunda chance e logo virar assessor de investimentos, captar cliente e fazer dinheiro. Beleza? Então, essas foram as minhas dicas. Foram bem mais do que 3 dicas para passar na prova da Ancord. Se tu ficou com alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Se tu tiver sugestão de novos vídeos, novos conteúdos, comenta também. E dá uma olhadinha lá no link que eu vou disponibilizar para tu ter um acesso gratuito. Claro, é um link de convite para a nossa comunidade, tá bom? Te vejo lá e bora passar nessa prova da Ancord e virar assessor de investimentos. Valeu!